As leucemias e os tumores cerebrais são os tipos de câncer mais comuns nas crianças. Eu vou conversar sobre isso agora com o Dr. Igor Veras. Ele é radioterapeuta aqui do CRIO. E vamos tirar muitas dúvidas dos papais que estão nos assistindo agora, doutor. Tudo bem? Tudo ótimo, Natália. O senhor que tem acompanhado muitas crianças aqui no CRIO, nesse dia a dia difícil do câncer, o senhor tem muita propriedade para falar com a gente sobre isso. Até porque no mês passado, novembro, falou-se muito sobre o Novembro Azul, mas tivemos também o Novembro Dourado, que abordou essa questão da prevenção do câncer infantil. Como é que está essa questão aqui no Ceará, doutor? Bom, Natália, isso é importante porque realmente, apesar do grande impacto do Novembro Azul, o Novembro Dourado é também um movimento de conscientização, né, a respeito do câncer pediátrico. Então, o câncer pediátrico ele não é tão incidente quanto é a próstata, quanto é a mama, mas é importante lembrar por essa faixa etária, né, e principalmente por se tratar de doenças que na maioria das vezes, quando você diagnostica no início, são curáveis, né? Isso é muito importante lembrar para servir de alerta, né? Os sintomas do câncer pediátrico. Na maioria das vezes, eles não são fáceis de você dar o diagnóstico no início, né? Às vezes é uma criança que tem sintomas que são muito comuns, confundem às vezes com uma virose, a criança fica vindo várias vezes para emergências e não tendo diagnóstico, né? Mas é importante a gente falar que existe a leucemia, né, que é o tumor mais comum na infância, o câncer mais comum na infância. Existem os tumores cerebrais, quer dizer, uma criança que tem um sintoma de dor de cabeça intensa, seguida de vômitos, de um início súbito, ou tem alguma alteração no andar, né, que a gente fala de alteração na marcha, ou até mesmo aquela criança que começa a ter uma alteração de comportamento muito importante. É importante você ter na cabeça que ela investigar uma possível, e está entre as possíveis causas, um tumor cerebral. E essa investigação é com equipamentos mais modernos ou ainda ressonância magnética, entra aí PET-CT, como é que é? A investigação, vamos da leucemia. Primeiro, a leucemia, muitas vezes a suspeita já parte até de um simples exame de sangue, né? Leucemia é o câncer no sangue. Câncer no sangue, exatamente. É o mais comum entre as crianças. É o mais comum entre as crianças. Então, quer dizer, a leucemia, às vezes, num simples exame de sangue, já dá para você, pelo menos, suspeitar de uma leucemia. E aí você vai partir para o exame de diagnóstico, que é a biópsia da medula óssea, né? Um procedimento onde você tira um fragmento da medula e manda para estudar para detectar se ela tem ou não a leucemia. O tumor cerebral, o exame de escolha é a ressonância magnética de crânio, né? Quando você não tem disponível, você inicia com a tomografia e caso a suspeita persista, você passa para a ressonância, né? O senhor falou que são alguns tipos de leucemia, né? Isso. Bom, existem alguns tipos de leucemia. A leucemia mais comum na infância é a leucemia linfóide aguda, né? A gente chama LLA, entendeu? E aí existem vários protocolos, né? O tratamento ele é principalmente com quimioterapia. Mas qual a diferença entre uma e outra? A leucemia linfóide aguda, que é a mais comum, ela está mais presente e é mais fácil de detectar no sangue periférico. A leucemia mieloide é aquela que muitas vezes se manifesta com, às vezes, um aumento do baço, né, que é um órgão que nós temos, né, às vezes um aumento ganglionar de alguns linfonodos, certo? Que às vezes pode até confundir com um linfoma também, que é outro tipo de tumor extremamente comum na infância. E são diferentes, né? Linfoma e leucemia são diferentes. São diferentes, quer dizer, a leucemia ela vai atingir a medula óssea, né, é o centro, vamos dizer assim, o centro produtor de sangue. Os linfomas vão atingir os gânglios linfáticos, né, que a gente popularmente chama de íngua, né, que às vezes pode aparecer espontaneamente depois de um processo infeccioso, por exemplo, infecção na garganta. Às vezes é comum, principalmente na infância, você palpar alguns pequenos linfonodos no pescoço, né, mas quando eles estão aumentados além do normal, quer dizer, acima de 1 centímetro, às vezes endurecidos, e associado a alguns outros sintomas, como febre, como perda de peso, como suor noturno, você tem que investigar um linfoma, né, que é outro câncer bastante comum na infância. Eu imagino que é mais complicado, porque quando se trata de tumor cerebral, tem essa questão da dor de cabeça, é algo mais fácil, né, assim, falando objetivamente. Mas o linfoma, a leucemia, como são doenças que afetam o sistema imunológico, já fica mais difícil, né? Porque a criança pode confundir com a virose, principalmente aqui no Ceará, que tem esse calor, muito calor, às vezes mudança climática, então as viroses são muito comuns.
Bom, o diagnóstico do câncer pediátrico, assim, de cara, ele já é um diagnóstico difícil, né? Porque a criança, dependendo da idade, ela já tem a dificuldade de relatar as queixas, né? Então, isso aí já é uma grande dificuldade. E os sintomas iniciais são muito inespecíficos, né? É muito comum acontecer isso, quer dizer, a criança ela vai na emergência, é atendida realmente, às vezes, como se fosse uma virose, e vai aquela doença mais arrastada, até que depois que você vai esgotando outras causas, você chega no diagnóstico ou de uma leucemia, ou às vezes até de um linfoma, né? Realmente é muito difícil dar o diagnóstico de cara. Doutor, e o Ceará está preparado para tratar e para descobrir esses tipos de câncer que a gente está citando? Bom, aqui no Ceará tem um centro de tratamento de câncer de excelência, né? Que é o Centro Pediátrico de Combate ao Câncer, junto com a Fundação Peter Pan, né? Que fica num prédio ao lado do Albert Sabin, que recebe a grande maioria dos cânceres pediátricos no Ceará e alguns casos, inclusive, de outros estados. Lá existe um preparo, é um centro totalmente preparado para o diagnóstico e para o tratamento do câncer pediátrico. Como é esse tratamento das leucemias, linfomas e tumores cerebrais? Bom, o tratamento vai variar com o tipo de tumor, né? A grande maioria dos cânceres pediátricos, o tratamento de escolha, nos casos dos tumores hematológicos, né, que é o linfoma e a leucemia, o tratamento de escolha é quimioterapia. Alguns protocolos, além da quimioterapia, se associa à radioterapia para como a quimioterapia não atinge o sistema nervoso central, então ela não chega no cérebro, eventualmente você tem que fazer um tratamento de radioterapia para evitar que a doença volte no cérebro, né? O tumor cerebral, o tratamento de escolha é cirurgia, seguido ou não de radioterapia, a depender do tipo de cirurgia que é realizado. Doutor, que doença, hein? Que doença é essa? Muito complicada. Infelizmente, a grande maioria das famílias com caso de câncer, e a gente observa que tem crianças assim, com vários tipos de câncer mesmo. Estamos falando de alguns aqui, mas crianças com tumor no olho, né? Quais são os outros comuns também? Os outros tipos de câncer, né, mais comuns, tirando esses que nós já falamos, né? Existem os tumores renais, né, chamado tumor de Wilms, e o rabdomiossarcoma e o neuroblastoma, certo? São tumores que aparecem em crianças por volta de 4 a 7 anos de idade, certo? É importante, às vezes o pai, é muito comum diagnosticar o pai ou a mãe quando está dando um banho na criança que palpa uma massa abdominal, quer dizer, se manifesta com uma massa. Você observa quando você está dando banho na criança, está passando a mão na barriga, às vezes você pode sentir um nódulo, pode sentir um caroço, isso é um sinal de alerta para se investigar um possível tumor de Wilms, um tumor renal ou às vezes um neuroblastoma. Geralmente é o único sintoma, né? Outro tumor que também pode aparecer são os tumores oftalmológicos, né? Certo? Principalmente o retinoblastoma. Retinoblastoma, ele eventualmente você diagnostica quando a criança tira uma fotografia, que você nota uma diferença de coloração na íris do olho da criança, certo? A gente chama isso de reflexo do olho de gato, né? O tumor, ele invade a câmara posterior, e aí você vê um reflexo no olho, isso pode ser uma suspeita de um retinoblastoma. Felizmente não é tão comum quanto a leucemia e o tumor cerebral. E as chances de cura, doutor? Essa questão do tratamento, as crianças elas estão tendo um resultado melhor das terapias? O tumor pediátrico, ele é um tumor que, na maioria das vezes, ele é potencialmente curável, né? Quer dizer, mesmo tumores, às vezes, com doença metastática, que no adulto a gente considera como um tratamento paliativo, incurável, em alguns tipos de tumores você ainda tem chance de cura, mesmo com doença tem um sistema forte, né? Os tumores pediátricos são tumores que eles têm uma linhagem uma origem genética ainda extremamente simples. É diferente daquele tumor do adulto, que ele sofreu várias e várias mutações até desenvolver aquele câncer. Então, muitas vezes o tratamento, não é que o tratamento seja mais simples, mas isso acaba facilitando, responde melhor ao tratamento.
E pode-se falar em prevenção? A gente pode afirmar que essa questão da qualidade de vida, alimentação, tudo isso influencia ou são mais questões genéticas mesmo? Está muito ligado à questão genética, né? Na verdade, a gente não fala muito em prevenção nesse caso, a gente fala mais numa detecção precoce, né? Você está alerta, logicamente que como os sintomas são inespecíficos, você não vai pegar qualquer criança que tem um sintoma ali de falta de apetite, emagrecimento, e você já vai correr e colocar como em primeiro lugar o câncer pediátrico. Mas é importante lembrar que existe essa possibilidade, né? Para poder ter um alerta num diagnóstico precoce, quer dizer, apesar de serem tumores potencialmente curáveis, assim como os outros cânceres, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura. E aqui no CRIO vocês também atendem as crianças? Aqui no CRIO nós não fazemos a parte de quimioterapia, né? Aqui os pacientes de câncer pediátrico, eles vêm fazer o tratamento de radioterapia aqui. Eles fazem a parte de quimioterapia, a parte de cirurgia quando necessário, lá no CPC, né? Ou lá no Albert Sabin, e eles vêm complementar o tratamento deles com a radioterapia aqui no CRIO, né? Muito bem, doutor. Quero te agradecer, então, pelas informações aqui no check-up mais uma vez. E até a próxima, com outras informações importantes aí para os nossos telespectadores. Eu que agradeço e me coloco à disposição para qualquer outras dúvidas, qualquer outra ocasião.